Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite aos internautas, no YouTube. Bom dia em algum lugar aí. E para nós aqui, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a essa tarde, na Fraternidade de Estudos Espíritas Maria e José. Eu sou Ângela. Eu sou colaboradora desta casa, uma trabalhadora. E hoje é meu dia de me posicionar e levar um tema a vocês. Esse tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, Está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e o item é o 14, Perdão das ofensas. E olha só o tema, É um tema para que a gente possa refletir e, primeiro, estudando, buscando em pesquisas, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, palestras, que a gente assiste de vários trabalhadores, Maíse Braga, Haroldo Dutra, Divaldo Franco e tantos outros. E nós vamos aprendendo um pouco, mas a maior lição que nós vamos aprendendo é a nossa vivência no dia a dia. É todo esse aprendizado, essas experiências que nós vamos vivenciando enquanto estamos aqui. Nós sabemos que todos nós passamos por aflições. Todos nós, todas as pessoas. Pode ser de qualquer classe. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, É algo que tem um poder de modificar a nossa vida, as nossas vidas, E é um tema que vamos falar de uma maneira profunda e maravilhosa, que nos toca profundamente quando nós falamos sobre o perdão. Então o perdão, ele tem condições de nos transformar e de nos modificarmos, porque ele mexe profundamente aqui dentro de nós. E quem de nós não passa por situações vexatórias? Nós somos testados a todos os momentos, a todos os instantes. Então, vamos falar sobre o perdão? Sabe aquela sensação que nós sentimos quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata e nos fere e nos machuca? É natural a gente ficar magoado, ressentido, porque no mundo que nós estamos vivendo, faz parte, da orbe terrena. Então, feliz daquele que recebe uma situação assim, vexatória, Algo que machuca, algo que dói. Poderia ser encarado de uma forma natural. Olha que bom seria se todos nós colocássemos em prática o perdão. Olha só, nós seríamos mais felizes, teríamos mais saúde e a alegria não ia faltar. Porque, sabe, perdoar não é fácil. É algo um pouquinho difícil. Então, aquela pessoa que nos magoa, que nos fere, muitas vezes a gente fica pensando, por que ela fez isso? E geralmente quem nos magoa é aquele que está mais próximo de nós. Muitas vezes dentro do nosso lar. Às vezes faz uma brincadeira de mau gosto. Às vezes nos atinge com uma palavrinha assim, sabe? Não querendo nos ofender, mas nos conhece profundamente e sabe onde mexer. Sabe. E aí, nós sentimos e ficamos magoados. O que é a mágoa? Mágoa não é muito bom. Mágoa é como se fosse um lixo, uma coisa que não é boa, que nos prejudica e faz mal para o nosso corpo físico, espiritual, mental.
Então, quem guarda esse tipo de coisas não fica bem. Então nós ficamos ressentidos, ficamos machucados. E qual é o ensinamento que Jesus nos fala? Lembra-se da mensagem que ele diz assim: bem-aventurados aflitos, porque eles alcançarão a misericórdia. Em Mateus fala isso. Se perdoardes os homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se nós não perdoamos os homens, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Então, nosso Pai, Ele nos perdoa constantemente, a todo momento, a todo instante. E quem somos nós para não perdoar os nossos semelhantes, os nossos irmãos, os nossos amigos? Porque vamos revidar. Quando alguém, no Evangelho fala, alguém nos bater numa face, oferecemos a outra. E é nesse sentido que Jesus está querendo dizer. É não revidar o mal com o mal. A outra face é o quê? Quando alguém te atinge, oferecer a outra face. É o quê? É revidar esse mal com bem. À medida que nós vamos evoluindo, vamos buscando ser pessoas melhores, nós vamos compreendendo que essas coisas, essas mazelas, nos machucam tanto e cria uma situação difícil com o outro. E Deus nos colocou aqui para o quê? Para que convivêssemos em harmonia, um para com os outros, para que sejamos felizes, para que possamos evoluir. Esse é o sentido de estarmos aqui. Imaginemos se sentíssemos tudo que alguém falasse a nós, a gente levar aquilo para o coração. Olha o veneno. Então nós precisamos trabalhar dentro de nós esses sentimentos chamado mágoa, que corrói dentro de nós, que transforma-se em doença. Então Jesus, ele vem falar, né, na conversa com Pedro, que ele vem dizer, que Pedro fala: quantas vezes devo perdoar, né, o meu irmão? Aí Jesus fala, né, ele fala o seguinte, ele pergunta assim: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lo-eis, Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha só, que coisa, né? E quando ele fala 70, ele fala sobre isso, ele está nos querendo dizer que para o perdão não existe limite, tá? E qual o sentido do perdão? O que faz sentido eu perdoar? Eu tenho que perdoar meu semelhante, para que eu possa estar bem. Eu não posso guardar essas mágoas, esse ressentimento. E por quê? Qual o sentido de perdoarmos uns aos outros? Para que possamos caminhar junto. Porque nós convivemos juntos uns aos outros, seja dentro do nosso lar, seja na sociedade, seja no nosso emprego. Nós não podemos guerrear contra ninguém. Temos que amar, temos que compreender. Mas até esse perdão, muitas vezes, nós não entendemos o que quer dizer, né? Então, qual o significado de perdoar 70 vezes, 7 vezes, conforme a sentença de Jesus? Né? Como ele fala, né? Então, esse perdoar não tem limites. É tantas vezes quanto for necessário. Porque Deus não nos perdoa? E quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Porque vamos guardar essa chaga ruim dentro de nós, fazendo com que isso gere doenças. A gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem muito, que diz: eu não vou perdoar. Elas dizem: eu não perdoo de jeito nenhum.
e passa a vida toda com esse ressentimento, com esse problema. Então, o perdão, ele é considerado fundamental, é uma exigência absoluta para a evolução moral, a paz interior e o próprio progresso espiritual. Por quê? Porque se eu não perdoar o meu irmão, como que eu vou evoluir? E esse é o sentido para o qual nós nos encontramos aqui, né? Então, ele é fundamentalmente importante perdoarmos uns aos outros. Porque a lei de causa e efeito, aquele que uma vez eu haja ferido, prejudicado, e eu digo a frase, jamais vou perdoar. A gente está buscando o quê? A nossa própria condenação. Porque se Deus nos perdoa, quem somos nós? Quem somos nós para não perdoar o nosso semelhante? Então, é fundamental. Para que esse perdão? Para que a gente possa evoluir. Mas para que a gente possa evoluir, existem várias situações. Eu tenho que praticar o perdão, a benevolência e a caridade para com o outro. Então, é um processo lento. E aí nós falamos assim, como que eu vou perdoar aquela pessoa que me prejudicou, que me traiu, que foi falsa comigo? Como que eu posso perdoar? Né? A gente tem que entender, ou falando essa frase, eu jamais vou perdoar. Quando eu disse que a gente pode estar provocando a própria condenação nossa, e quem somos nós que poderíamos ser o verdadeiro causador do motivo, o que motivou essa pessoa a nos prejudicar? Se a gente for olhar o nosso passado, a gente não conhece, então é muito fácil a gente julgar. Mas quando a gente tem uma visão, olhando pelos ensinamentos da doutrina espírita, a gente já começa a entender o que é o perdão. Mas mesmo assim a gente não aceita, né? Então, a gente tem que nos livrar dessa sensação de peso, essa sensação que nos oprime. Porque quando nós perdoamos o outro de coração, de verdade, nós sentimos assim como nós se livrássemos de um peso muito grande que carregamos. Porque a pessoa que não perdoa, ela não tem paz, ela não tem sossego. A gente já pode perceber que nós, quando temos algum problema, alguma situação que alguém nos magoou, a gente nem dorme direito. A gente fica o tempo todo ali pensando, maquiando, analisando. Por que ela fez isso? Eu não merecia. Ela disse isso, me magoou, me ofendeu. E assim, o tempo vai passando e a gente vai cultivando esse ressentimento, essa mágoa, esse sofrimento, esse peso, essa dor. Porque essa energia, ela nos prejudica e faz muito mal para a nossa saúde, em todos os sentidos, físico, mental e principalmente espiritual, porque nós vamos cultivando esse ressentimento, essa mágoa, e ela vai corroendo, nos fazendo mal e nos prejudicando. Então é um momento de pensarmos, eu preciso perdoar, mas esse perdão não é de boca, de lábios, da boca para fora. Eu olho para aquela pessoa que me prejudicou, que me feriu, que me magoou, que me traiu, e digo assim, eu te perdoo, da boca para fora. Mas não aparece na minha frente não, hein? Some, desapareça. Não quero te ver. Olha que perdão, isso é perdão? Lógico que não. Olha aí, é da boca para fora. Mas quando eu digo, eu te perdoo, de coração mesmo, saiu da boca, mas saiu do coração, foi ao encontro daquela pessoa. Quando alguém nos faz um mal,
Nós vamos esquecer? Perdão não é esquecer, não. Tem gente que fala assim, olha, eu vou esquecer tudo que você me fez. Não tem como você apagar ali, apagar o giz ali, passar a borracha, não giz, a borracha, depois que você escreveu com a caneta, e você tentar apagar, que não vai apagar. É a mesma coisa que você amassou um papel, amassa, aí depois você tenta abrir aquela folha, ela não é mais a mesma, ela está marcada. Ou pega uma tábua, coloca prego e bate várias vezes ali o prego, depois você retira esse prego e vai ficar tudo cheio de buraco. Gente, é mais ou menos assim, não dá para esquecer. Mas, quando a gente está na vontade, seriedade, com amor, tudo dá certo. Eu te perdoo. Não vou esquecer. Mas toda vez que você vai se lembrar, não vai ser aquele peso. Você não vai sentir aquele sofrimento que sentia antes. Aos poucos a pessoa vai mudando, vai se transformando, vai se modificando e olhando para o outro com os outros olhos. Ela não vai se lembrar daquela situação. Aquela situação vai lhe fazer bem, porque ela vai lembrar que aquilo pode ter sido uma grande lição, um grande ensinamento. Ela não vai querer revidar esse mal que o outro lhe fez com mal. Ela já vai se lembrar mais de uma forma suave. Ela já vai andar mais leve. Sem aquele saco de pedra nas costas que pesava, que doía, que carregava. Não vai ser mais daquela forma. Vai ser de uma forma diferente. De uma forma mais leve, mais suave. E podendo fazer daquela pessoa um amigo. Agora imagine se nós não perdoássemos aos outros. Inimigos, obsessores. Olha as quantas companhias que nós podemos ter daí para frente. Então aquele que não perdoa, presta atenção. Está te prejudicando a tua saúde mental e espiritual. E tantas coisas podem acontecer, até uma doença crônica grave, que não tinha necessidade. Se soubesse usar o perdão, se deixasse o orgulho de lado, e poderia até falar, eu perdoo. Porque o perdão, ele não vem do momento para o outro. É algo que podemos e que devemos trabalhar dentro de nós, todos os dias. É a reforma íntima. É a atenção com o outro. A leveza na fala. É não diminuir o outro. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele nos ama infinitamente. Então, às vezes, a gente tem na nossa posição de colocar a nossa razão ou chamar alguém a atenção, chamamos com educação. Usar de indulgência para com o outro. É se colocar no lugar do outro. É tentar, pelo menos, se é uma pessoa difícil, tentar compreender. Porque aquela pessoa difícil é um teste, é uma prova que nós temos que passar. Imagine se fôssemos se nos dar bem com todas as pessoas. Então nós temos as dificuldades e com cada pessoa nós temos uma forma de nos lidar. Um precisa mais de atenção, de carinho. Então quando formos falar ou conversar, não seja a nossa voz feita um trovão e uma tempestade. Que muitas vezes a gente fala no tom alto e tem gente que não gosta. E tem várias formas de dizer a mesma coisa. Várias formas. Você pode chamar a atenção de uma pessoa no cantinho, sutilmente. Vem aqui, vamos conversar. E naquele momento, daquele diálogo fraterno, educativo, a gente pode estar ensinando a pessoa a mostrar a ela como ela é importante. Muitas vezes a gente só vê o lado negativo das pessoas.
busquemos também ver as qualidades, algo de bom que ela traz em si. Nem todo mundo é cheio de defeito. Existem qualidades que muitas vezes passam despercebido. Então são essas coisas que devemos observar mais. Tá? Então aqui a misericórdia divina, né? Ela é aquela que é inflexível, não perdoa, fecha as portas para a própria indulgência, né? Então a misericórdia divina, ela tem que abrir as portas, né? Abrir as portas. E quando nós não somos misericordiosos com a pessoa, né? Não perdoamos. E o que nós temos que fazer? Temos que perdoar, sim. Temos que ser indulgentes para com os outros. E atitude ativa, perdoar, é reconhecido pelos atos do que pelas palavras. O perdão verdadeiro lança um véu sobre o passado. Então, eu não vou esquecer, mas quando eu me lembrar daquele erro, eu não vou fazer julgamento. Eu não vou sofrer com aquela atitude que aquela pessoa tenha me feito. Vai ser de uma outra forma que nós vamos compreender, né? De uma forma mais leve, mais tranquila, né? E há duas maneiras que eu falei de perdoar, o dos lábios e do perdão. E é muito importante a gente estar lembrando que tudo aquilo que sai do coração, aquela forma de falar com educação, com carinho, o outro recebe em forma de energia, de paz. Então tem pessoas que se aproximam e falam assim: nossa, você é um trovão. Nossa, você é paz. Então cada pessoa tem sua maneira, tem seu modo de agir. Então que o nosso falar sai essa conexão junto os dois, boca e coração. Essas energias se juntam, né, e emanam em torno daquela pessoa, sempre trabalhando para o bem. Aí vem a lei de causa e efeito, né? Essa lei de causa e efeito, ela facilita a reconciliação com os desafetos do passado. Por quê? Porque aquele irmão vem, chega próximo de nós, e muitas vezes que nós julgamos ser ele o errado, muitas vezes somos nós. E nós julgamos o outro achando que ele é errado. E muitas vezes a gente fica assim na situação: você é o culpado disso ter acontecido comigo. Você é culpado. Então, julga a pessoa como ela fosse culpada de tudo. E nós muitas vezes somos o errado. E aquela pessoa está simplesmente cobrando em alguma situação do passado que nós fizemos a ela. A cobrança veio. Então não tem como fugir dessa lei. A lei de causa e efeito. Então, muitas vezes que a gente pensa que é o outro, somos nós. Porque a cobrança vem sempre no endereço certo. Tudo aquilo que nós causamos ao outro, nós vamos receber o retorno. Então façamos o bem, perdoamos, amamos, compreendemos, vamos reconciliar com os nossos irmãos. E Jesus fala ainda de reconciliarmos com os nossos inimigos, enquanto nós estamos a caminho, enquanto estamos caminhando aqui. Então olha a importância, eu deixo passar, fico sofrendo uma encarnação magoada com alguma coisa que alguém me fez, o outro fez, nem se lembra mais, e nós estamos ali, corroendo aquela mágoa, aquele ressentimento, e o outro dorme em paz, dorme feliz, de boa, e nós estamos aqui, corroendo toda essa frase que a pessoa falou, às vezes ela falou até sem pensar, e muitas vezes a gente quer que o outro se aproxime e peça desculpa e pede perdão. Mas o primeiro passo é o nosso. Joana de Ângeles fala assim: o mal que me faz mal, não é o mal que o outro me faz, é o mal que eu faço, pois me torna um ser mau. Então o que? O outro às vezes vem ali, vamos saber o que está acontecendo com ele, ele fala alguma coisa? Ele jogou, você pegou, por quê? Quando a gente pega algo
que o outro vem nos oferecer, é problema nosso. Então, tudo que vem de ruim, alguém joga alguma coisa no meu quintal, eu pego, alguém faz outra comigo, joga palavras me ofendendo. E quantas vezes a pessoa chama você, xinga, fala um nome, você é aquilo que ela disse? Você não é. E por que você vai lá brigar com ele? Por que nós damos poder para aquela pessoa que veio ali, que às vezes ela está cheia de problema, e eu vou entrar na sintonia dela, na mesma sintonia, aquilo vai voltar para mim. Por quê? Porque muitas vezes a gente já vem com aquela ideia, mas isso não vai ficar barato, eu tenho que revidar, porque o orgulho, ele nos tocou aqui e falou, não, eu tenho que revidar. Mas não é assim que nós devemos pagar o mal com o mal. É o contrário, é oferecer outra face do amor, da perseverança, da paciência, da oração. Porque quando o outro já vem, você sabe que aquela pessoa não está boa, está com problema. E por que eu estou deixando ela fazer isso comigo? Aí ela vai embora, nem se lembra do que ela fez, quem é você, e nós ficamos ali, doentes, né? Então, esse desafeto que a gente muitas vezes busca, ele retorna. Por quê? Porque não foi acertado. Então, reconcilia-te aqui agora com as nossas, né, com os nossos ofensores, com aqueles que classifiquemos como os nossos inimigos, e vamos viver em paz, vamos viver de consciência tranquila, sem arrumar mais atrapalhadas para as nossas vidas, mais complicações para a nossa existência, porque já temos tantas, né? Então Jesus nos ensina que devemos perdoar sempre sem limite, perdoar tantas ofensas quantas elas vos for feita, né? Então, ofensas vão ter muitas, né? E vai ser muitas vezes. Muitas pessoas vão chegar a nós, vão dizer coisas, vão nos ofender, mas vai depender de nós, como está o nosso coração, de aceitar tudo aquilo que chega. Então nós poderemos trabalhar com esse modo de sermos, porque se eu não perdoo o outro, né, se eu não trabalho o perdão dentro de mim, se eu não consigo perdoar, eu não olho para o outro e falo, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar. A gente tem algo dentro de nós, algum conflito, alguma situação difícil que nós não estamos conseguindo trabalhar isso aqui. Então ninguém dá o que não tem. Primeiro, para me perdoar, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que fazer esse processo, esse trabalho de auto-perdão. É conhecer o conhecimento de si mesmo, é conhecer o que eu carrego dentro de mim, as minhas aflições, os meus conflitos, por que eu aceito tudo que os outros enviam. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu pego para mim. Situações que acontecem, está falando comigo. Problemas é comigo. Se está numa reunião, tem várias pessoas na escola, em qualquer lugar, falam alguma coisa indireta para mim. Então eu tenho conflitos dentro de mim que precisam ser trabalhados com terapeutas, nas instituições que a pessoa frequenta, com psicólogos, médicos, porque existe um conflito ali e precisa ser sanado. Então, muitas vezes eu não consigo me perdoar. Como que eu vou fazer esse processo de perdoar o outro? Que eu sofro. Então, eu não posso exigir do outro aquilo que eu não preciso trabalhar em mim. Então, esses são os nossos problemas, né? Então, aqui que fala perdoar, o P, pare de carregar peso que não são seus. A gente carrega um peso enorme nas costas, uma cruz, um saco de pedra. E quando a gente perdoa, tudo se torna mais leve, mais tranquilo, mais calmo. E nós temos nessa palavra do perdão, o perdão é uma chave que abre uma porta.
é uma porta que se abre, né? Então a gente tem que ter consciência disso. Entender que perdoar não é esquecer, é libertar. Lembra-se, quando a gente perdoa, nós não somos o mesmo, somos felizes, temos alegria. Eu posso dizer isso, porque esse estudo ele fez lembrar de situações que eu vivi no passado, que eu era muito brava, eu nem pareço, né? Hoje eu sou calma, né? Mas a doutrina espírita me transformou, graças a Deus. Eu era muito brava, muito briguenta. Eu acho que a gente ainda é, né? A doutrina espírita, ela nos ensina muito. Então, eu tive muitas dificuldades quando era mais nova. Eu era muito briguenta, sabe? Aí eu comecei a lembrar das pessoas na qual eu brigava, confrontava. E hoje eu olho, estou de boa. Estou feliz, porque tem pessoas que eu brigava antes e hoje são queridas no meu coração. Olha que bom. Então, feliz é aquele que consegue dormir e falar, nada tenho contra o meu próximo, né? Mas a gente sempre vai ter alguém, né? Porque no mundo que nós vivemos, nós vamos sempre passar por dificuldades, né? Mas é bom a gente reconhecer e perceber e tentar modificar e falar, poxa, eu estou mudando, eu estou me esforçando para melhorar, para evoluir, né, para buscar ser uma pessoa melhor. Então é importante a gente fazer esse trabalho, porque nós não somos santos, né? Nós não somos anjos, nós estamos aqui a caminho, buscando nos aperfeiçoar, nos melhorar, e graças a Deus que a doutrina espírita dá todo esse aparato para nós, esse aconchego, né? E Jesus, Ele traz através dessas palavras do Evangelho, as mensagens muito lindas, né? E que toca profundamente o nosso ser. E aí, vamos lá. Desapegue do que já não serve para o seu crescimento. Então, todas aquelas coisas assim, aqueles temas, assuntos, coisas que não faz bem, que tenta nos diminuir, ou até pessoas que tentam nos diminuir, desapegamos dessas coisas. Vamos buscar coisas melhores para essa caminhada, né, que nós estamos ali inserindo, e fazer boas escolhas na nossa vida, escolher o caminho certo, né, com aquilo que faz com que eu evolua, que eu me modifique moralmente, que eu cresça. E aí nós vamos trilhando esse caminho e vamos encontrando, né, que a espiritualidade vai nos conduzindo, e o nosso esforço, a nossa transformação e a nossa reforma íntima vai fazendo com que isso se aproxime. Né? Tudo que eu posso fazer, tudo que podemos fazer, a gente consegue através desse trabalho de amor, né? De conexão com a espiritualidade amiga, né? Então a gente tem que olhar para trás com compaixão, isso muda tudo. Olha o que eu era e olha o que eu sou, né? Todos nós, a gente já sabe assim, Paulo de Tarso, eu gosto muito de falar dele, né? Ele é um grande exemplo para nós, que eu sempre digo, a transformação que ele obteve, né, quando ele encontrou Jesus. E a gente tem que seguir os ensinamentos que ele nos passa, né? Quando ele viu Jesus, ele perseguindo, e ele encontra Jesus ali no caminho, né, de Damasco, ele cai do cavalo e aquela luz, como o sol, aparece que o cega. E ele pergunta, Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele percebeu que era Cristo. E nós também temos que perceber que Ele está sempre conosco. E a pergunta, que queres que eu faça? Que Ele perguntou. E a pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Aí tem mais um item, né? Entregue a dor e siga mais leve. Vamos. Quando nós nos libertamos dessas amarras, desse peso, dessa cruz, a gente se sente mais leve, mais seguro, né? Mais felizes. E é isso. É seguir em paz, seguir esse caminho iluminado. Então, o Chico fala assim, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar e fazer um novo fim. Olha que frase atribuída pelo Chico. É um lembrete poderoso, né?
de que o presente é o único lugar onde você tem o poder de mudar a direção da sua história. Então nós podemos mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada aqui quando busquemos nos conectar uns com os outros, perdoar, né? No livro Sinal Verde fala assim: Jesus recomendou amar os inimigos. Olha só, imaginemos-nos amar aqueles que nos oferecem o seu coração. Porque amar os nossos inimigos não é pegá-lo, abraçá-lo, trazer para dentro da nossa casa, comer junto conosco. É o quê? É não revidar, é esquecer, é colocar um véu sobre tudo aquilo que ele nos fez. É quando lembrarmos das ofensas, fazer o quê? Lembrar, poxa, a vida passou. Passou. E ser mais feliz quando olharmos para essa história e lembrar, né, que tudo tem um começo e a gente pode mudar totalmente a nossa história. Então, a importância do perdão, como ele traz benefícios, tanto para quem perdoa, tanto para quem perdoa, tanto para quem é perdoado. Então, quando nós perdoamos os outros, olha o benefício que nós estamos fazendo por nós mesmos. E por outro também. Porque se eu estou perdoando, eu estou me livrando, eu estou saindo daquela energia. Eu pedi perdão, eu estou livre, estou em paz, estou tranquilo, estou leve. Se o outro perdoar, tudo bem. Se ele não perdoar, é ele com Deus. Porque o que ele fez, não tem como ele fugir daquela situação. Eu estou livre porque eu perdoei, mas ele deixou marcas. E aonde? Eu posso ter perdoado. A consequência do erro virá para ele. Porque não tem como. Ele lesou alguém, ele machucou alguém. Ele machucou. Então, dentro dele, ele vai carregar aquela marca. Mesmo se ele pedir perdão. Mas a consequência da atitude dele, com certeza, será cobrada. Porque de tudo que nós fazemos, sabe? A lei de causa e efeito. Então, olha só o benefício para quem perdoou, mas também para quem foi perdoado. Então, a lição de Jesus é essa, né? Então, como devemos ver o perdão aos nossos inimigos? É isso. É tentar amá-lo. A gente não vai ter paixão por aquele que nos ofereceu, né? Todas essas complicações. Mas não vamos revidar mais o mal com o mal. Então, Jesus recomenda o perdão aos nossos inimigos, que representam uma superação das próprias imperfeições. E quando nós usamos o perdão, é um sinal de que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, que nós estamos cada vez melhores, né? Então, perdoar 70 vezes, 7 vezes, foi a pergunta que Jesus fez. Não há limite para o perdão. Não há limite. Jesus, ele diz essa frase 70 vezes, 7 vezes. Ele sempre fala, são 490 vezes. Mas não é o cálculo que ele está fazendo. Ele fez assim, como Jesus usava a parábola, uma história, né? Uma narrativa, para nos prender, para nos chamar a atenção, para que possamos ficar atento ao sinal. Então, sempre vamos lembrar, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, a pessoa já vai ter uma ideia de quantas vezes ela precisa perdoar. Se Deus, nosso Pai, nos perdoou, nos perdoa constantemente. E aqui fica o recadinho. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Que inimigo? Quem são os nossos inimigos? Que inimigo? A gente sempre culpa o outro. É pedir perdão a si próprio. O inimigo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Porque se o outro me feriu, é que eu fiz alguma coisa para ele. Então eu tenho que pedir esse perdão, é para mim mesmo. Abrir a minha consciência para que eu desperte para a vida. E perdoar os amigos é a prova de amizade. Não tem coisa mais linda do que a amizade. Porque quando a gente tem amigo, ele falou alguma coisa, nos ofendeu, vamos relevar. Às vezes sempre sai
alguma coisa assim, sem intenção de ofender. Às vezes a pessoa não está num dia bom, ela fala algo ali sem pensar. Então nós temos que muitas vezes relevar. Perdoar ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, à medida que nós perdoamos, nós evoluímos um pouquinho mais. Dormir melhor. Mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, né? Sem aquele peso, sem aquele peso nas costas, né? Que quem carrega uma mala pesada nas costas não anda ereto, anda torto. Então a gente está mais leve, dorme tranquilo, em paz, é feliz. Então pensamos, né, nos benefícios que o perdão pode trazer aos nossos corações, à nossa saúde, à humanidade. Entender que Deus nos ama infinitamente e que Jesus é esse modelo, é esse guia que devemos seguir constantemente, porque Ele é o Consolador, a nossa luz, nosso sol. E é isso, é esse tema que eu quis trazer a vocês com muito carinho, porque o Evangelho nos ensina e todos os dias nós estamos aprendendo. Graças a Deus, viu? Foi muito bom. E muito obrigado pela atenção, muito obrigado, e que Jesus nos abençoe. Palmas a Jesus.